Ó, vamos começar aqui o programa falando sobre a atualização daquele caso de Barueri no começo da semana, que ganhou bastante destaque no noticiário e tem que ser assim. A gente tem, como mídia, por obrigação, dar espaço para esse tipo de caso, de crime, de trânsito, para ver se a gente consegue pressionar para mudar alguma coisa, né, Joel? Agora há pouco, quem está na nossa live vai ver as imagens, inclusive, que a nossa equipe que está lá na delegacia acompanhando esse caso em Barueri fez. Agora há pouco, o motorista desse carro de luxo, né, que atropelou uma moto em Barueri, chegou à delegacia para prestar depoimento, o Carlos André Pedroni. Para quem não se lembra do caso, foram 2 veículos que estavam em alta velocidade na Alameda Rio Negro, em Barueri, na noite da segunda-feira. Um motociclista que estava trabalhando ali, fazendo um bico, né, para levantar uma grana extra. Ele tem 2 filhos gêmeos de 3 anos. Então, durante o dia, ele tem um emprego numa escola e aí à noite trabalha como Ubertáxi, né? Como, aliás, mototáxi, né? E aí ele foi atingido violentamente pelo carro que estava sendo conduzido pelo Carlos André Pedroni. Ele chegou à delegacia, não escondeu o rosto, chegou de cabeça erguida, rosto ali aparecendo. Muitas vezes essas pessoas escondem ali a face, né? Com a ajuda de advogados e tudo mais. Ele falou rapidamente com a imprensa. Eu vou tentar colocar aqui o trecho que ele falou para vocês ouvirem. O áudio não está muito legal, mas depois qualquer coisa eu ajudo quem entendeu. Eram 2 carros, Aninha, só para eu entender. Isso, eu vou explicar. Eram 2 carros. O carro que atingiu a moto em cheio, que terminou com a perna da moça amputada, ele vinha sendo conduzido por esse que vai falar agora. Esse mesmo, ó. Tá. Eu entendo a necessidade, praticamente a obrigação, de dar uma satisfação para as famílias dos envolvidos. Agora eu vou dar os esclarecimento para as autoridades e após a saída eu falo com vocês. Muito obrigado. O que ele falou ele entende a necessidade de dar uma satisfação para a família. Agora ele chegou para prestar depoimento para a polícia e na saída fala com vocês, que é a imprensa que está ali do lado de fora. Uma coisa, Aninha, independente de qualquer final, qualquer desfecho desse caso, é inegável. É indiscutível, melhor dizendo. O porquê que ele não parou para prestar socorro. Tudo cabe discussão e caberá discussão daqui para frente. Se ele estava em altíssima velocidade, tem perícia para mostrar isso. Se o porquê que estava em alta velocidade, às vezes o cara pode estar em alta velocidade por algum motivo, você não sabe qual é, né? Você pode estar fugindo de alguém e tal. Então, isso é discutível. Se ele estava em alta velocidade. Agora, quando você se envolve num acidente, o pior que seja o acidente, é sua obrigação parar ali, ligar para a polícia se você tiver condição, se você não lembrar número de resgate, prestar o socorro inicial para aquela pessoa que você ou atropelou ou que se envolveu num acidente junto com você. Se você foge do local do acidente, é porque você tem algum motivo para fugir. Nós precisamos entender. Isso não cabe discussão. Não mesmo. E talvez, ele fugir Joel, do local do acidente não cabe discussão. Agora, o restante vai ter discussão e vai ter trabalho policial em cima. muitos casos como esse acontecem todos os dias, né? Sim. Às vezes não com a mesma crueldade, não com a mesma consequência, mas a gente não está falando de uma coisa que é totalmente fora da normalidade. E em muitos casos a pessoa consegue fazer isso e escapar e nunca ser punida porque não cai na imprensa, as pessoas não ficam sabendo. E a pressão que surgiu em cima desse caso está levando a uma investigação. O carro que o Carlos André Pedroni estava dirigindo foi encontrado em um estacionamento particular no Tamboré, ali em Alphaville, pelo policiamento de Barueri, pela Guarda Civil Metropolitana. Eles ficaram sabendo do acidente, olharam as câmeras de monitoramento das ruas ali da região e conseguiram identificar os 2 veículos. Esse carro de luxo preto foi o que bateu na moto onde estava esse jovem que a gente está dizendo que estava fazendo ali um bico de levar pessoas, de mototáxi. Exatamente, o termo não está ficando na minha cabeça. Não, e o meu também, não sei, acho que não é habitual. Não é habitual. Ele estava consciente na hora da batida, ele mesmo ligou para o pai, avisando que tinha acontecido ali um acidente com ele. O pai foi até o local. Esse rapaz segue internado, acabou de chegar, inclusive, aqui uma atualização do boletim do estado de saúde dele, desse motociclista. Ele está com previsão de receber alta hoje ainda e muito possivelmente recebendo alta pode prestar um novo depoimento, aí já confrontando, né,
as informações que vão chegar do depoimento do motorista que está falando hoje. Ele não está com nenhum déficit neurológico, nenhuma ferida grave pelo corpo. Teve um edema, mas já foi avaliado e não vai precisar passar por cirurgia, um edema na cabeça, mas está tudo bem. A outra pessoa que estava na moto é a Maria Graciete da Silva, de 36 anos. Ela chegou ao hospital em estado grave porque a pancada foi tão forte e foi toda em cima dela. Ela perdeu uma das pernas, foi amputada, como os médicos falam, mecanicamente, né? Aconteceu ali de maneira imediata. Trauma mesmo. Ela está internada na UTI, sem previsão para alta, tá respirando sozinha, né? O que indica que ela já está com alguma evolução, está melhorando, mas ainda não tem previsão de alta, segue internada. E agora vai começar o depoimento do Carlos André Pedroni. Como a gente falou, eram 2 carros envolvidos nessa ocorrência, né? Essa Mercedes conduzida por ele que bateu na moto, e tinha um outro carro à frente dele, também uma Mercedes, também um veículo de luxo. Depois que o caso ganhou repercussão, o motorista desse primeiro carro, que não teve nada a ver diretamente, pelo menos, com o acidente, se apresentou à delegacia para prestar depoimento. Ele é o delegado Roberto Viotto, um homem bastante conhecido. Dentista. Dentista, perdão. Ele é bastante conhecido, né? Tem muitos clientes famosos, então é um nome bastante conhecido. Ele prestou depoimento, disse que não conhece o Carlos André Pedroni, que imaginou até que estava sendo seguido, porque notou que o Carlos estava com outro carro atrás dele, acelerando muito, pressionando talvez para passar, né? Deu passagem, ele não passou, e aí ele acelerou também. Ou seja, ele negou que estivesse participando de um racha. Tudo isso vai ser investigado pela polícia. A polícia está atrás de outras imagens que possam mostrar, né, se de fato havia um racha em andamento ali ou não. E também aguardando a perícia para concluir a velocidade, né, que esses 2 carros estavam circulando por ali, inclusive o do Carlos André Pedroni, que é o responsável, que foi o motorista que atingiu essa moto ali na Alameda Rio Negro. Essas imagens anteriores serão essenciais para a investigação, para irem ao encontro ou não do que inicialmente o Dr. Viotto disse, e depois, em cima do que esse cara aí vai dizer. Qual que é o nome dele, o primeiro, por favor? Carlos André Pedroni. E o que o Carlos está dizendo nesse momento para os policiais. Só para ilustrar, o Dr. Viotto, acho que vocês se lembram, recentemente nós falamos dele aqui, é aquele médico que teve um Rolex roubado. Aquele médico que falou inúmeras vezes pra gente, inclusive, eu vendi a minha moto porque estava com medo e tal, uma moto muito chamativa. Aí eu comprei um relógio e um outro carro. Em um carro. E ele teve o consultório invadido. Vocês se lembram disso? Os bandidos entraram no consultório dele, no Tatuapé, isso, Zona Leste de São Paulo, e levaram o relógio. Um caso de grande repercussão. Então esse é o Dr. Viotto, que é o que estava no carro da frente. O Dr. Viotto, ontem à noite, procurou a polícia para prestar esse esclarecimento. Agora, vai ser importante pra caramba o depoimento desse cara, e o mais importante ainda é confrontar o que eles disseram com as imagens, com o que as testemunhas lá da região disseram também para a polícia. E vão dizer, porque talvez outras pessoas sejam requisitadas. Mas é um caso que está totalmente aberto. Há algumas suspeitas fortes em cima disso, porque não dá para você bancar e também não dá para descartar nesse momento que eles estavam disputando racha. Acho que seria imprudente de nossa parte bancar uma coisa ou outra. Mas o excesso de velocidade existe. Exato, né? É só comprovar qual era o índice, qual era o número ali. Mas que existe. E por quê? Que houve uma imprudência, houve. Sim. Né? E por quê? Porque vai ter que justificar. Não, eu tava em... O Viotto falou para a polícia. Falou, eu estava em alta velocidade mesmo, a 60, 70, 80, porque eu percebi que tinha um carro atrás de mim e eu imaginei que o cara quisesse fazer alguma coisa ruim comigo. Meu carro ainda não é blindado, então eu resolvi acelerar. Agora, precisamos saber o porquê que esse Carlos estava em alta velocidade. Então, o depoimento de hoje, assim como o restante da evolução da investigação, serão importantíssimos para a gente saber que rumo esse caso vai tomar. Exatamente. Tá? Agora, independente de qualquer coisa, Ana, nós falamos aí do estado de saúde estável, fisicamente falando, da moça que teve a perna amputada. Agora, imagine como é que está o estado psicológico dessa mulher. Ela já está recebendo atendimento psicológico, inclusive, desde ontem, porque é um abalo gigantesco. Não, né? que é isso? Uma mulher jovem, 36 anos,
ser amputada assim do nada, Ela reaprender totalmente a viver. Ela trabalha numa clínica de estética. Sabe o Luiz Henrique Almeida, aquele repórter de Manaus? Ele era da Band, hoje não é mais. Ele participou com a gente várias vezes aqui no Bora Brasil. Ele mandou uma mensagem para mim, olha aqui, ó, uma sequência de mensagens, ó. Falando, Joel, tô aqui em Manaus, fiquei sabendo desse caso, essa triste notícia. Tô falando com a Karina, da nossa produção. Mas a moça que perdeu a perna, ela é amazonense. Amazonense, cuidou dele quando ele era criança, ele falou. Caramba! É, morou na casa dele muito tempo. Puxa Muito tempo vida. aqui, ó. É essa menina aqui, ó. Morou muito tempo na casa dele. Massoterapeuta ela é. Agora me lembrei aqui. Então, ou seja, trabalhou o dia inteiro. É uma profissão muito comum ali na região. Há muitos massoterapeutas. Muita clínica de estética, né? Então ela deve ter trabalhado até tarde ali do dia, né? Foi exatamente isso. Aí subiu na chamou moto, ali o pô. mototáxi Que para ir isso, para casa. Que é isso? Pelo amor de Deus. Então imagine como é que a vida dessa mulher está, independente de qualquer coisa, completamente comprometida já. Tadinha. E outra coisa, a justiça vai ter que ter muita responsabilidade com esse caso. Tem que utilizar o poder econômico dos envolvidos para respaldá-la de alguma forma. Para tentar pelo menos amenizar o tamanho desse dano aí. Nem fala. Né? Vamos ver se de fato alguma coisa vai ser feita. Com certeza, Aninha. Porque o que a gente mais tem é exemplo mostrando o contrário, né? Exato. Vamos pro